Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 2. Nessa aula aqui nós vamos dar um panorama aí sobre os 7 estágios do despertar da consciência. Bem, vamos começar aqui por alguns pontos interessantes sobre os estágios. Os estágios, eles são referências, a jornada não é linear. Então, para você ter uma ideia, tem pessoas que começam a sua jornada pelo estágio da iluminação, que é o 4º estágio. Então tem pessoas que às vezes têm esses vislumbres da 5ª dimensão antes de ser um buscador espiritual. Então isso pode acontecer. Então os estágios eles servem como referências didáticas para a gente poder compreender, né? Assim como quando tu olha uma árvore, a gente olha a árvore, a gente compreende ela como um todo, mas tu pode separar a árvore em raízes, tronco, folhas, galhos, e tu vai ter uma compreensão mais minuciosa de cada uma dessas partes. Então é assim como os estágios. Segundo ponto, evoluímos à medida que aprendemos as lições e incorporamos as qualidades de cada estágio. Então essa transição de um estágio para o outro, apesar de não ser algo linear e de forma muito rígida, existem qualidades, né, em cada um desses estágios. Existem padrões dentro de cada um desses estágios. Então, à medida que a gente vai incorporando essas qualidades, isso nos habilita a ingressar num próximo estágio. Terceiro ponto, podemos evoluir de estágio, mas deixar para trás qualidades dos estágios anteriores que não foram incorporadas. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar olhar para essas qualidades ou padrões de estágios anteriores ao nosso que a gente não incorporou na nossa vivência. Então, é como se ficassem carências, né? Como se ficassem algumas carências de estágios anteriores e mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar olhar para isso. E o quarto ponto aqui é podemos estar experimentando mais de um estágio ao mesmo tempo. Então isso acontece também bastante. Pode ser que quando você se deparar com as qualidades de cada um dos estágios, você se identifique com mais de um nesse momento da sua vida. E não tem problema, faz parte também desse contexto todo. Qual a importância de conhecer os estágios? Bom, conhecer os estágios vai te trazer uma orientação mais clara, vai te trazer uma clareza do ponto que tu está, para onde que tu está indo, né? Então isso traz uma clareza na tua jornada. Te oferece uma estrutura, então essa estrutura é como se tu estivesse com um mapa na mão, né? Então esse mapa te dá essa orientação e a estrutura por onde tu está caminhando. Validação das experiências, ou seja, tu consegue reconhecer aquilo que tu está vivendo ou já vivenciou, consegue reconhecer nos padrões de cada estágio. Isso muitas vezes traz um conforto muito grande, porque às vezes a gente tem essas experiências de despertar e a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, né? A gente fica às vezes assustado ou às vezes a gente se sente muito sozinho, porque as pessoas não entendem também o que a gente está vivendo. Então, quando tu tem um mapa que te explica os processos e tu te vê nesses processos, isso é muito reconfortante. Evita armadilhas, então como eu já sei mais ou menos para onde que eu estou indo, qual o meu próximo estágio, eu já posso ter uma ideia do que eu preciso fazer, quais as armadilhas que eu não posso cair nesse jogo. Então te dá mais paciência e persistência, porque tu entende que a jornada não é de uma hora para outra que esse processo vai acontecer. Às vezes a gente fica ansioso, né, querendo encontrar logo esse lugar de iluminação, esse lugar de autorrealização, mas é um processo longo, leva muitos anos, né, leva muitos anos para amadurecer isso na gente. Então, quando tu tem uma ideia do processo como um todo, tu consegue perceber que é isso, é um passinho por vez, mas tu tem um norte, né, para onde que tu está indo. Isso já traz um conforto bem grande também. Motivação e preparação. Então, como a gente sabe onde a gente está pisando, isso nos ajuda a nos preparar, né, nesses próximos passos e também traz essa motivação necessária para a gente dar um passo mais firme, né, sabendo que ali tem um chão, uma pedra para onde pisar, né. Aceitação e autocompaixão. Então, eu tenho mais capacidade de aceitar o momento que eu estou vivendo, né, o estágio que eu estou passando, né. Consigo também ter mais compaixão comigo mesmo, sabendo que, enfim, todos esses dramas, esses medos, esses conflitos internos fazem parte do processo que eu estou vivendo, né. Então eu posso me acolher de uma forma mais amorosa, porque eu estou consciente daquilo que está acontecendo comigo. Então essa é a importância, né, de conhecer os padrões aí de cada um desses estágios. Bem, aqui eu queria falar sobre como que essa consciência evolui, falando de estágios, né? Então,
Aqui tem o conceito da montanha evolutiva, que foi uma ferramenta que eu desenvolvi também ao longo dessa jornada minha de despertar. Aqui fala sobre os macro estágios de evolução da consciência humana. Então é assim, a consciência que nós somos, a partir dessa quinta dimensão, né, essa consciência ela se manifesta no mundo sempre através de padrões. E esses padrões existem qualidades específicas e a gente vai transitando nesses grandes estágios. O processo do despertar da consciência, eu já vou explicar cada um desses grandes estágios aqui. Ele acontece justamente na transição do estágio da realização para o estágio da significação. É ali que começa o despertar da consciência. Então, se tu olhar lá embaixo, né, a gente, na nossa infância lá, a gente começa a se desenvolver a partir desse estágio da preservação, porque essa consciência, o que ela deseja, né? Qual a necessidade dela? A primeira necessidade é que a gente permaneça vivo, né? Então, estar vivo e manter a vida acontecendo é a prioridade. Depois tem o estágio do pertencimento, onde a gente começa a socializar, a gente tem a sensação de que a gente faz parte de uma família, a gente tem grupos de amigos, né? E a gente participa de grupos sociais, né? Então a gente pertence a outros grupos de seres humanos como nós. Depois tem o estágio da autovalorização, que geralmente começa ali, final da infância, início da adolescência, que é quando a gente começa então a entender que nós somos seres únicos dentro desses grupos que a gente participa. Então a gente começa a buscar por reconhecimento, né, e também pela autoestima. Então aqui a gente começa a se valorizar como indivíduos que pertencem a grupos e pertencem à sociedade, né? Depois temos o estágio da realização, que basicamente aqui é essa busca pelo sucesso profissional. Então todas as pessoas adultas que trabalham já chegaram no estágio da realização. O ponto é, muitas pessoas, eu diria a maioria das pessoas, permanece nesse estágio para o resto da vida. A transição desse estágio da realização para o estágio da significação geralmente é um chamado que acontece. E aí, algumas pessoas vão se conectar com o caminho da espiritualidade, vão se conectar com essa busca espiritual. Outras pessoas vão se conectar com causas sociais, com projetos ou causas que trazem uma sensação de eu estou lutando por algo maior do que eu mesmo. Então é uma busca por encontrar um significado mais profundo para a nossa existência. Então a busca espiritual, no fundo, é essa busca por significação, encontrar um significado mais profundo para a minha vida. Então, a espiritualidade é uma forma de trazer respostas para esse anseio, né? Mas não necessariamente a espiritualidade vai ser essa caminhada de todas as pessoas, né? Algumas vão por essa linha, outras vão por outras, e está tudo bem. Então, geralmente nessa transição começa o despertar da consciência para algumas pessoas. Depois do estágio da significação, que é essa busca por conexão e propósito, vem o estágio da integralidade, que é uma visão mais de integração e se colocar a serviço, né? Então tem uma visão mais sistêmica nesse lugar. E por último, o estágio existencial é quando a gente começa realmente a ancorar esse lugar de consciência na nossa vivência diária. Especificamente, os 7 estágios do despertar da consciência acontecem ali entre a significação e o existencial. Então vamos olhar aqui agora os 7 estágios do despertar. Temos o estágio 1, que é o despertar inicial. As palavras-chave ali é insatisfação e questionamentos. Aqui existe uma busca por algo. No estágio 2, então, é a busca propriamente dita, exploração e curiosidade. Então a gente começa a ter uma busca por respostas. No estágio 3, o estágio da liberação. As palavras-chave é cura e desapego. Aqui existe uma busca de paz e liberdade. Então, esses primeiros 3 estágios é justamente a identidade ali do buscador espiritual. Do terceiro para o quarto estágio é que começa o caminho do encontrador da verdade, que é o estágio da iluminação, que é então as palavras-chave consciência e unidade. Aqui começa o encontro com a verdade. Então a gente descobre essa quinta dimensão aqui nesse estágio da iluminação. No estágio 5, que é a integração. Então é aplicação e equilíbrio. A aplicação, ou seja, o que a gente descobriu até então, a gente começa a integrar isso, a colocar isso em prática no nosso cotidiano, em todas as áreas da nossa vida. Leva um bom tempo para ancorar esse estágio também. Então é o encontro com a sabedoria, ou seja, agir de acordo com o que eu sei que é verdade, com o que eu já descobri como algo verdadeiro para a minha vida. No estágio 6 é o estágio do serviço. Então aqui surge contribuição e compaixão, é um encontro com o altruísmo, né? Então
a gente sente esse ímpeto de querer ajudar outras pessoas, de se colocar a serviço, né, de outros seres humanos através dos nossos dons e talentos. E no estágio 7 temos a autorrealização. Aqui a gente encontra então essa plenitude e autenticidade. É um encontro aí consigo mesmo / Deus, né? Então aqui esse é o ápice, né, da nossa jornada. Eu digo que a autorrealização é quando a gente consegue se realizar em si mesmo, sem depender de mais nada no mundo e nem ninguém. Então eu encontro essa plena satisfação, essa plenitude de ser aquilo que eu já sou nesse momento. E aí eu me torno autêntico, plenamente autêntico, com essa expressão única da consciência que nós somos. Então nas próximas aulas a gente vai falar aí sobre cada um dos estágios, né? Então tem 3 aulas, cada estágio tem 3 aulas, tá? Então na primeira aula de cada um dos estágios é como saber se eu estou nesse estágio. Então você vai ter uma descrição do estágio, a essência do estágio, os comportamentos que permeiam esse estágio, as experiências que você geralmente tem quando você está nesse estágio, os desejos desse estágio, questionamentos e as necessidades fundamentais daquele estágio. Na aula 2, a gente fala aí dos obstáculos a superar, ou seja, você vai ver os medos que surgem nesse estágio, os apegos, as crenças limitantes, as sombras e os desafios que você tem dentro daquele estágio. E na aula 3, seguindo em frente. Então, as virtudes necessárias para você passar para o próximo estágio, os aprendizados que você precisa ter, afirmações úteis, os caminhos, conselhos e a identidade a ser transcendida dentro daquele estágio. Então, cada uma dessas aulas vai estar abarcando uma série de padrões, onde que eu trago uma informação, né, e faço algumas observações. Então, já na próxima aula, nós vamos iniciar aí no estágio 1, que é o despertar inicial, como saber se você está nesse estágio. Então, te espero na próxima aula. Valeu!